Olá, galerinha do nono ano, tudo bem? Estamos aqui para mais uma videoaula, né? Dando início aí a sequência, né? Sequência do livro de vocês, né? Fazendo só um breve lembrete em relação ao conteúdo passado, nós vimos aí, né? Potências, né? Vimos algumas propriedades, né? Potência e as propriedades das potências. Aí, dando continuidade no nosso conteúdo de potência, né? Temos aqui na sequência potência de um número real com expoente inteiro, certo? Com expoente inteiro. Em aulas passadas, eu acho que eu já comentei algo parecido com isso, né? Até eu falei assim, pessoal, vocês estão acostumados, habituados, né? A resolver potência sempre com expoente positivo, não foi isso? Aqui nós iremos ver, né, como que se calcula uma potência com expoente negativo, tá ok? Por isso que ele fala aí, ó, potência de um número real com expoente inteiro. Inteiro quer dizer, você sabe que o conjunto dos números inteiros, aquele conjunto formado pelos números positivos e negativos, né? No caso aqui, vamos ver como é que se calcula com expoente negativo, porque vocês já estão habituados, já sabem, né? Como é que calcula uma potência com expoente positivo, certo? Então, aqui é o seguinte, ó, como vocês podem perceber, aqui eu tenho alguns exemplos. Vamos calcular o quociente 2 elevado a 3 dividido para 2 elevado a 4, né? Você pode aplicar a propriedade normal, né? Como é que eu aplico a propriedade da divisão de potência? Conserva a base, né? E subtrai os expoentes. Então, a base aqui, que é 2, e subtrair os expoentes, fica 3 menos 4. Só que 3 menos 4 é menos 1, não é? Então, vai ficar 2 elevado a menos 1. 2 elevado a menos 1. Só que 2 elevado a menos 1 é igual a 1 meio. Professor, como assim? Como é que é esse sistema aí de expoente negativo? É o seguinte, quando você tem um expoente negativo, o que você tem que fazer? É bem simples. Você coloca no numerador, coloca um zero no numerador e embaixo você repete toda a potência, né? Você repete toda a potência, só que com o expoente positivo, tá certo? Então, como é que eu faço para calcular 2 elevado a menos 1? Coloca o tracinho, coloca 1 no numerador, né? E aqui embaixo você repete toda a potência, só que com o expoente positivo. Então, se aqui é 2 elevado a menos 1, eu vou colocar aqui embaixo 2 elevado a 1, não é? Só que 2 elevado a 1 é a mesma coisa que o 2, né? Então, vai ficar 1 meio, que é o resultado. Então, fica o meio, que é esse cara aqui, ó. 1 meio. Tá certo? Então, não tem segredo. Quando vocês forem calcular, né, fazer o cálculo de uma potência em que essa potência, né, possui o expoente negativo, não tem segredo. Passe o tracinho de divisão, coloque um no numerador e no denominador você vai repetir a potência, né? Só que ao invés de colocar o expoente negativo, você vai colocar o expoente positivo. Só isso que vocês irão fazer, certo? Então vamos passar aqui. Que é só a maneira geral, né, de representar para todo número real A com A diferente de zero. Por que ele diz A diferente de zero? Porque se o A for zero, observe, se você tiver zero aqui no denominador, logo vai deixar de existir a divisão, tá certo? Por isso que ele coloca essa observação aqui, com A diferente de zero. Então, o A, ele pode ocupar qualquer valor, menos o zero, porque se você colocar um zero no lugar do A, ele vai ficar no denominador e vocês sabem que não existe divisão por zero, tá certo? Aqui tem mais alguns exemplos, né? 10 elevado a menos 1 dá 1/10. Aqui eu tenho 3 quintos elevado a menos 1. Observa, foi colocado no numerador. Aí repete tudo que tem aqui com o expoente positivo, né? Ele não botou um positivo porque já fica subentendido que dá a mesma base, né? Dá a base. Então, sobre 3 quintos, aí aqui você tem uma divisão de fração, conserva a primeira, que é 1, né? E inverte a segunda. O 5 vai para cima, né? No numerador. E o 3 vai para o denominador. Então, quando você faz essa multiplicação, você encontra 5 terços, certo? Também no mesmo caso, coloca um em cima, né? Repete a potência com o expoente positivo.
aí vai ficar menos 1/3. Então não tem segredo, toda vez que você estiver calculando potência com expoente inteiro, faça dessa forma, a regra é essa, tá? Aí aqui, da mesma forma, aplica as propriedades, eu tenho 2 elevado a 5 dividido para 2 elevado a 8, então conserva a base, subtrai os expoentes, então 5 menos 8 dá menos 3, observe, não é 8 menos 5 para dar 3, é 5 menos 8, 5 menos 8 dá menos 3, é aquela questão de números, sinais diferentes, conserva o sinal do maior e subtrai. Então aqui é só a demonstraçãozinha aí, tá certo? Então vamos passar aqui. Aqui da mesma forma, né? Aqui você tem 2 elevado a menos 3, então você coloca um numerador, embaixo repete o 2, né? Com a potência, com o expoente positivo 3, certo? Vamos aqui. Aqui, depois vocês podem dar uma observadazinha, é só uma tabelazinha aqui, uns exemplos que eu até já mencionei anteriormente, né? O mesmo jeito, o mesmo procedimento. Aí bem aqui embaixo, você tem, também no mesmo caso, aqui é o seguinte, galera, aqui ó, vamos determinar o valor da expressão, então 3 elevado a menos 1 mais 2 elevado a menos 2 menos, aí abre parênteses, menos 4 elevado a menos 1. Aqui é o seguinte, você vai aplicar o procedimento que eu acabei de explicar, depois que você aplicar o procedimento de resolução de potência com número inteiro, aí você vai, parou com a operação com fração, né? Operação com fração. Aí não esqueçam, sempre que tiver operação com fração, e nessas operações tiver trabalhando especificamente a soma ou subtração, não esqueçam, MMC, aqueles conhecimentos básicos que vocês aprenderam lá no 7º, no 6º ano, 8º e agora no 9º, né? Estamos vendo aquilo que eu falei para vocês. O que vocês aprendem em qualquer série com a matemática, né? Vocês irão precisar nas séries futuras sempre. Vocês não irão deixar de ver esses conteúdos, tá certo? Então aqui não é diferente. Vocês estão vendo no 9º ano, questão da potência de número inteiro, e você resolvendo, se deparou com o quê? Uma soma de fração, né? Como é que eu somo fração? Como é que eu faço para somar? Não esqueça de tirar o MMC, pegar, dividir e multiplicar. Aqueles conceitos básicos lá das séries anteriores, tá certo? Então não esqueça disso. Mas aqui embaixo tem as propriedades das potências com expoente inteiro. Olha, as propriedades das potências com expoente inteiro é a mesma coisa das propriedades anteriores que eu expliquei para vocês. Tá bom? Não tem segredo. A única diferença que você vai encontrar aqui é que o resultado que você vai encontrar no resultado final, você vai encontrar um resultado com expoente negativo. Ó, expoente negativo. Em quase toda a totalidade você vai encontrar o resultado com expoente negativo. Eu tenho esse exemplo aqui que eu encontrei 10 elevado a 5. É bem verdade que não é o expoente negativo, mas ele utilizou aqui ó, o expoente negativo. Ó, se eu pegar bem aqui, ó, 10 elevado a 3 dividido para 10 elevado a menos 2, eu vou conservar a base, vou subtrair, né, porque eu estou dividindo. Então, fica 3 menos 2. Só que esse menos de fora com menos do parênteses vai ficar mais, né? Menos com menos dá mais. Então, fica 10, então fica 3, menos com menos mais 2. Conserva a base que é o 10, 3 mais 2, 5. Tá certo? Então, o procedimento das propriedades é o mesmo que eu expliquei na aula passada para vocês. Tá bom? A única diferença é que ele está utilizando números, ou melhor, que ele está utilizando expoentes negativos, tá certo? Então, postaria atividade para vocês de expoente com números inteiros, números com expoente, potência com expoentes inteiros, e o prazo máximo para entregar a atividade passada é esse, o prazo máximo é hoje, e quando for à tarde, às 2h30, aguardo todos para corrigirmos nossa atividade, tá certo? Então, bons estudos para vocês.